Espírito Urbano, psicografia de Hugo Gonçalves. A melhor e maior mensagem que Hugo, paizinho de Cambé, nos deixou, sem dúvida, foi seu legado e exemplo cristão. Suas obras foram continuadas e ainda serviu de inspiração para muitos que o admiravam. O Sr. Edo Mariani, sobrinho de Hugo, foi um desses seguidores que mais exemplificou o modelo de trabalho e honestidade praticado pelo tio. Um exemplo de vida espelhada em Hugo, que o levou a abraçar a doutrina espírita, sendo carinhosamente chamado de tio Edo. Hoje, com 94 anos de idade, o contador tio Edo relata a importância do paizinho de Cambé em sua vida e na sua trajetória como cristão. Ele tinha, assim, de ajudar, de colaborar, mas no bom sentido. Ensaiar com a peça de teatro com nós e nos levava para a apresentação do Centro Espírita que nós frequentávamos, que era o Centro Espírita Amantes da Pobreza. E em todo o tempo que, a mim, por exemplo, ele foi uma criatura que me deixou, marcou para mim os seus exemplos, a sua boa vontade, me incentivava a escrever para o jornal Clarim, ele fazia correção do que eu escrevia. Enfim, ele foi para mim foi um incentivador que me levou a gostar da doutrina espírita e ser um estudioso da doutrina. E também para os demais sobrinhos, ele sempre teve assim um laço de fraternidade, de vontade de ajudar, né? Porque era uma tendência dele de ser uma pessoa boa e que gostava de colaborar com todos aqueles que o cercassem. E o nosso deu isso aí. Para mim, ele foi um exemplo de criatura. Eu tenho uma admiração, sempre tive uma admiração muito grande por ele, e ele foi, além de tudo isso, ele foi vamos dizer assim, um pacificador da família. Porque sempre que houvesse qualquer problema familiar, ele estava presente com aquela atitude dele de bondade, um carisma especial de ajudar, de resolver problemas familiares. Então, foi uma criatura que sempre marcou-se na sua vida por atos de bondade. Ele foi muito amigo do Schultz, e o Schultz, eu acho que sim, naturalmente sentiu nele alguém que tinha um futuro, né? E o Schultz então incentivava ele a fazer artigos para falar no Centro Espírita e também para ser publicado no jornal Clarim. Então foi uma criatura que despertou nas pessoas que viveram com ele um sentimento de bondade, um sentimento de carinho especial, tá certo? E como eu disse, em todos os casos familiares assim mais graves, que houvesse problemas, o tio estava apaziguando, estava orientando, estava procurando encaminhar as pessoas. Então, para mim, o tio foi um verdadeiro mestre, um exemplo, e me incentivou muito também a ser um estudioso da doutrina, a fazer artigos para ser falados no Centro Espírita. Ele corrigia os meus artigos, como eu disse, e enfim, gostava de estar ajudando nesse sentido do bem, no sentido da espiritualização de todos os sobrinhos. Ele não fazia diferença e procurava para fazer tudo bem. E para a família, como eu disse, ele sempre resolveu problemas intrincados na família, problemas difíceis, e ele sempre esteve junto com aquela calma dele, com aquele conhecimento espírita, aquela bondade. Ele esteve ajudando as famílias a se entenderem, evitando desavenças e coisas assim.
Então foi para mim uma criatura que me marcou a minha vida, porque eu sempre tive por ele uma admiração muito grande, porque era uma pessoa íntegra, era uma pessoa que sempre quis o melhor para todos aqueles que o envolvessem. Era muito amigo do Chútil. O Chútil viu nele, naturalmente, uma pessoa de futuro e incentivava ele a escrever, urgiu os artigos dele. E ele me disse uma ocasião, até brincando, né, que o Chútil pediu para ele escrever um artigo, ele escreveu um artigo para o Clarim e o entregou para o Chútil. E quando o Chútil aceitou o artigo e publicou no jornal Clarim, ele foi ver que o Chútil mudou tudo o que ele tinha escrito, inclusive o título do artigo que o Chútil havia mudado. Mas o Chútil foi então também um incentivador, né? Foi uma pessoa que o tio Hugo admirou demais e ele sentiu no Chútil uma pessoa de futuro e procurou colaborar. É isso aí que o tio foi. Amigo, sempre amigo dos sobrinhos, sempre procurou fazer com que os sobrinhos estivessem reunidos em coisas assim de teatro, em coisas de ensinamentos que ele reunia os sobrinhos para conversar sobre várias coisas, contava história. Foi um grande orientador da sobrinhada.